Glória a Deus. Eu, Antônia Rodrigues, vou contar um testemunho para todos, o qual Deus fez na minha vida. Este Deus tão poderoso, tão maravilhoso, glorificado seja o seu santo nome. Esse Deus que o seu nome é Já. Ele é o Deus conselheiro, Deus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Senhor dos exércitos, general de guerra, o grande eu sou. Eu estou falando deste Deus, o Deus que criou toda a natureza que existe na sua plenitude. Este Deus que me curou, aleluia. Eu padeci de um problema que se chama epilepsia. Nessa época eu morava no sítio Açudinho, no município de Acopiara. Eu não conhecia uma Bíblia, eu não possuía uma Bíblia, eu nunca nem tinha visto uma Bíblia sagrada. Eu sabia que existia uma soberania chamada Deus, mas eu não o conhecia, só de ouvir falar. E quando eu passei por esse problema, eu possuía um radinho daqueles pequenos e ouvindo o programa evangélico, parei no programa e ouvi. E ali uma mulher contou um testemunho semelhante ao problema que me afligia. E aí, quando eu ouvi, eu pus na minha mente que eu queria ir para o culto, ser curada como aquela mulher foi. Quando meu marido chegou, nossa, ele já faleceu, eu falei para ele, ele me levou, fui para Acopiara, o médico passou para me tomar um gardenal todas as noites. Só, meus amados, que a situação piorou extremamente. Piorava cada dia mais. Então me levaram já não para Acopiara, para Iguatu. E ali o médico disse, só tem uma solução, aumentar a dose do comprimido para 2 e tem que tomar toda noite. Então o médico, depois da consulta realizada, mandou eu sair, exigiu que o meu falecido marido e a minha mãe ficassem. Então, quando a minha mãe saiu do consultório, foi chorando de lágrimas, mas não me disse nada. Mas eu senti profundamente que algo ruim o médico tinha falado para minha mãe. Viemos para casa e ali eu só tinha uma filha pequena, minha Angelusa. Mas eu, sem conhecer a Deus, só de ouvir falar, eu clamava, Deus, eu quero criar a minha filha. E nesse dia que eu ouvi esse programa, como já citei, a gente veio para Acopiara, a minha mãe já morava em Acopiara. E à noite a gente fez de tudo, procurou, ela já conhecia, encontramos a porta aberta do culto. O pastor Raimundo Maia, que estava pregando, e nesta noite, quem foi para pregar foi o missionário Francisco de Oliveira. Foi a primeira vez que eu vi pregadores pregando a palavra de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi pregar a palavra de Deus. O missionário Francisco de Oliveira, ele leu a palavra na hora da pregação em Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Quando eu ouvi aquela palavra, a última palavra que disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Eu me lancei naquela palavra, eu me joguei na palavra, eu mergulhei na palavra. Quando cheguei em casa, eu disse, minha mãe, nunca mais eu vou tomar esse comprimido. Ela disse, minha filha, pelo amor de Deus. Eu digo, não, mãe, estou decidida, nunca mais eu tomo esse comprimido. E tem mais, eu não dormia direito às vezes. Foi a noite que eu dormi mais tranquila. E nunca mais, até hoje, eu nunca mais tomei comprimido e nunca mais senti nada, porque Deus me curou. Em nome de Jesus Cristo, foi Deus que me curou. Depois de eu curada, a minha mãe disse, minha filha, você lembra que eu saí do consultório do médico chorando? O médico disse que você não ia viver mais nem um ano.
Mas a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem de uma justiça da terra, ela vem do Deus Todo-Poderoso, que diz que tem vida e vida com abundância. Se você sofre algum problema semelhante ao meu, creia que existe um Deus, Ele tem poder de te curar. Ele existe, é um Deus Todo-Poderoso. E este Deus que formou os céus e a terra e toda a sua plenitude, o dono do universo, o dono do tempo, o dono da vida. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus criou o mundo, mas quando Ele olhou, Ele viu isso aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade de homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E Deus disse: eu vou destruir o mundo com água, mas havia um homem justo chamado Noé, e ele disse: Noé, tu constrói uma arca, eu vou te ajudar e eu vou destruir o mundo com água. Mas ninguém acreditou. Só escapou Noé e a família. Aconteceu, porque a palavra de Deus diz: passará o céu e a terra, e a sua palavra não há de passar. Mateus capítulo 24. E Deus destruiu o mundo com água. E Jesus, quando ele veio, como diz a palavra de Deus, que Deus, com o seu poder, com a sua misericórdia da nação, Ele disse que não ia mais destruir o mundo com água. Ele fez até um sinal, um concerto, um pacto. Mas veio Jesus para que nós pudéssemos ter uma chance, uma oportunidade de salvação. Como diz, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24, nos fez uma promessa. E Ele disse que vem outra vez, não na terra, mas nas nuvens, com grande poder e glória. Os anjos vão tocar rijo clamor de trombeta. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E vai dizer que os crentes, que os evangélicos falam a verdade, a palavra de Deus. Porque isso vai acontecer. Mas Jesus relatou uma palavra bem séria. Que como foi nos dias de Noé, será na vinda do Senhor. Muitos vão estar desapercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aceitar Jesus não é mudar de lei, não é passar de lei. É passar da ignorância para o conhecimento de Deus, da morte para a vida. Porque lá em João 14, 6 diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você nunca for para o colégio, você nunca vai aprender a escrever nem o A, mas vai pronunciar todas as letras. Assim somos nós. Se nós nunca ouvirmos a palavra de Deus, nunca vamos entender os desígnios, a vontade de Deus na nossa vida, que é salvar o homem e a mulher, mas aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o Salvador e todos têm consciência. Aleluia. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim, vamos nos dedicar à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus.
ter mais uma reverência na palavra do nosso Deus. Aí sim, quem estuda se forma para doutor, para o que quiser e puder, mas quem aprende da palavra de Deus vai se tornar um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Porque a Bíblia, ela contém a mente de Deus, é o caminho da salvação, suas doutrinas são santas e puras, seus preceitos são justos, ela é a bússola de quem está perdido. A palavra de Deus é tudo. Portanto, vocês leia a palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui a Deus por todas as curas que Ele já fez na minha vida. A primeira cura que Deus fez na minha vida foi abrir meus olhos, meu entendimento, para me conhecer os seus mistérios. Quero agradecer por tudo ao meu Deus. Ele me deu muitos louvores. Está no papel. Já gravei 3 e eu quero agradecer todos quantos ouviram os louvores que Deus me deu. Eu coloquei no meu altar. E quero desejar para todos a salvação, a saúde. Eu orarei por todos. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a sua nação, a sua geração. Porque tudo e todos pertence a Deus. Jesus te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Amém. Glória a Deus.